Olá pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula Atualidades em Foco aqui no nosso LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar aí um tema extremamente polêmico que muda parte da geopolítica do Oriente Médio, que, como nós sabemos, é uma área aí extremamente sensível, né, no mundo como um todo. É a transferência da da embaixada norte-americana da capital administrativa de Israel, que é Tel Aviv, para a sua capital considerada sagrada pela religião judaica, que é Jerusalém. Para a gente poder tentar entender essa questão, como sempre, a gente vai construir a linha do tempo. Essa construção da linha do tempo, embora ela seja, né, um pouco mais demorada, ela permite a você a sua autonomia intelectual para tentar entender, né, a relação entre as causas, o desenvolvimento e as possíveis consequências desse fenômeno. Então vamos nos recordar. Primeiro, é preciso a gente lembrar que até o século IV, a região da Palestina, onde hoje se encontra o Estado de Israel, era dominado pelo império mais poderoso do mundo, que era o Império Romano. Lembrando que Roma chegou a dominar 2/3 das terras ocidentais conhecidas no mundo. Nós sabemos que nós tivemos, então, lá no século IV, uma conversão, do imperador Constantino de Roma ao cristianismo. E aí, naquele momento, no século IV, começa então uma perseguição dos judeus. Essa perseguição dos judeus advinha da compreensão de que a morte da figura histórica de Cristo havia sido perpetrada por uma decisão do grupo dos fariseus, que eram os administradores do templo, dentro da religião judaica. Sendo assim, o Império Romano seria aquele que executou a sentença, mas, na verdade, a decisão pela morte da figura de Cristo havia sido perpetrada pelos judeus. Os judeus, então, fugindo da perseguição romano-cristã, vão se espalhar pelo mundo. Isso vai criar algo que nós denominamos de diáspora judaica, a dispersão dos judeus pelo mundo e o fim do Estado de Israel. A partir do século IX, X e XI, nós tivemos levas de população árabe islâmica ocupando parte do território da Palestina. E, portanto, durante um grande período de tempo, embora a Palestina fosse lá motivo de uma disputa intensa entre árabes islâmicos e cristãos, via de regra, dentro desse território, a população árabe islâmica e cristã conviveu relativamente em paz. Contudo, contemporaneamente, nós tivemos um evento que marcará uma ruptura nessa relação. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os nazistas mataram 6 milhões de judeus em campos de concentração. Observe que no século XIX já havia surgido um movimento judaico chamado de movimento sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado para os judeus, que propunha a recriação do Estado de Israel. No entanto, essa recriação não irá ocorrer até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto dos judeus e do horror, que isso causou à humanidade, a recém-criada ONU propõe, então, a recriação do Estado de Israel, dividindo o território com um Estado árabe islâmico, que nós chamaríamos de Palestina. Primeira questão, você não pode confundir a totalidade do território, que é a Palestina, com um país que seria criado pela resolução da ONU, um país árabe islâmico chamado de Estado palestino. É como se eu dissesse para você que a cidade do Rio de Janeiro fica no estado do Rio de Janeiro, mas não é a sua totalidade. Da mesma maneira que a cidade de São Paulo fica no estado de São Paulo,
mas também não é a sua totalidade. Da mesma maneira, o Estado palestino estaria dentro do território da Palestina, mas não seria sua totalidade, porque dividiria o território da Palestina com o Estado de Israel. O grande problema sempre foi, contudo, Jerusalém, porque ela é considerada sagrada para as 3 religiões monoteístas, pela ordem de formação, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Como ícone do judaísmo, você tem o Muro das Lamentações, antigo muro do templo sagrado de Israel. Por um outro lado, você tem o Santo Sepulcro, onde teoricamente a figura de Jesus fora enterrada. E finalmente, nós temos a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, considerada sagrada pelos islâmicos, de onde Maomé, o profeta Mohammed, foi assunto aos céus. A proposta da ONU era uma divisão do território da Palestina, onde a faixa de Gaza e a Cisjordânia pertenceriam ao Estado palestino, o restante do território pertenceria a Israel e Jerusalém seria uma capital internacionalizada, provavelmente sob o controle da própria ONU. Vamos ver como é que isso funciona? Vem para cá. O que a gente tem então, né? A gente tem lá o que nós chamamos de território da Palestina. Esse território da Palestina, mais ou menos nesse formato. A proposta da ONU, então, é que a região que nós conhecemos como faixa de Gaza e a área denominada de Cisjordânia, que nós vamos aqui, né, nomear de ponto A, o ponto A formaria o Estado palestino. Portanto, um Estado árabe islâmico. Por um outro lado, o restante do território, essa área aqui achurada, seria o Estado de Israel. Portanto, um Estado semita, um Estado judeu. A grande questão, né, no entanto, seria Jerusalém. Jerusalém fica dentro do território da Cisjordânia. Porém, a proposta da ONU era que Jerusalém virasse uma capital internacionalizada. Então aqui, Jerusalém seria uma capital com controle provável da própria ONU. Essa foi a proposta. Os judeus aceitaram, até porque não tinham, né, condições de dizer não. Depois do massacre dos judeus na Europa, com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, judeus do mundo inteiro afloraram para o território da Palestina, lutando pela criação ou recriação do Estado de Israel. A grande questão é que os palestinos não aceitaram essa divisão, porque isso significava perder terras, perder áreas consideradas religiosas importantes para os judeus. Lembrando, os judeus dizem que são o herdeiro natural do território da Palestina, onde a figura, né, de Yahvé, traduzindo Javé ou Jeová, que significa literalmente aquele que é, havia dito que o povo judeu seria o povo de Deus e que Deus encaminharia esse povo para uma terra onde corre leite e mel. Essa terra é o território da Palestina. E, portanto, os judeus, sobretudo os mais ortodoxos, consideram que a totalidade do território da Palestina lhes pertence e que o fato do Estado de Israel ter deixado de existir durante um determinado período de tempo, na verdade séculos, não significa dizer que o povo judeu não tenha o direito, né, à posse dessa terra, que, segundo os judeus, lhes foram dadas pelo próprio Deus. Por um outro lado, os palestinos que ocupam esse território, né, há mais de 900 anos,
Óbvio que alegam que esse território também lhes pertence. Comparativamente, grosseiro modo, é como se eu dissesse para você que nós, brasileiros, né, estamos no nosso país há 518 anos. Observe lá que os indígenas brasileiros estão aqui há muito mais tempo. No entanto, a imensa maioria dos brasileiros, né, não titubearia em dizer que esse território nos pertence. Observe, então, que, guardadas as devidas proporções, o povo palestino se considera também como dono proprietário desse território. Quando os palestinos não aceitam a proposta de partilha da divisão da Palestina, em 1948, um líder sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. O problema é que o Estado de Israel foi criado, mas o território da Palestina, o Estado da Palestina, não foi criado até os dias de hoje. Israel, ao longo do tempo, se tornou a principal potência militar de todo o Oriente Médio. A área do Oriente Médio é uma área particularmente sensível. É uma área onde nós encontramos mais ou menos 65% do petróleo mundial. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá